Boa noite, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. E hoje a gente vai falar de saúde intestinal, probióticos e para isso a gente trouxe alguém muito especial. É minha amiga pessoal e também minha nutróloga, doutora Larissa Tina. Para isso eu vou pedir para a doutora se apresentar, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigada pela participação. Eu sou doutora Larissa, sou médica, sou nutróloga. Atuo muito mais na parte de saúde intestinal dentro da nutrologia, que é a área que eu me identifico mais. E agradeço vocês. Edi? Gente, boa noite. Eu sou Edilene do Empório Manjericão, trabalho com alimentação saudável e estou aqui hoje para aprender muito sobre saúde intestinal com a doutora Larissa, que é uma das queixas mais frequentes que a gente tem na loja. Então, eu tenho certeza que ela vai me dar um monte de dica e depois eu conto tudo pra vocês lá na loja. Aprender muito. Sou Luciano Viana, sou da Fox Assessoria Esportiva e Personal Trainer. É um prazer imenso estar nessa bancada aqui. E continue aí, pessoal. Já ativou o sininho, gente? Já mandou esse link para um amigo? Você tá esperando o quê, né, Aline? É verdade. E para começar, Edi, quer começar fazendo as perguntas? Pode ser. A primeira pergunta que eu vou fazer, que não tá aqui na lista, porque eu também não entendo muito essa diferença, doutora Larissa, quando eu procuro um nutrólogo, quando eu procuro um nutricionista, ou eu uso da especialidade dos dois? Acho que é a pergunta campeã. É muito comum essa dúvida, tá? Eu vou explicar de uma forma prática. Para uma criança de 8 anos, segundo o ChatGPT. É a mesma coisa que um psiquiatra e um psicólogo, tá, gente? Então, são duas linhas de profissionais ali que trabalham muito juntos, tá? Então, a gente tem o nutrólogo, que é médico, fez formação médica, fez especialização em nutrologia, tá? E aí, dentro da nutrologia, tem um mundo de escolhas, né? Como toda a área da medicina. E o nutricionista, ele cuida do plano alimentar, da parte alimentar, só que ele também tem o poder ali, né, de prescrever algumas coisas, como o probiótico, que vai ser o nosso assunto de hoje, e alguns suplementos, tá? Então, assim, eu falo que é o trabalho em conjunto, precisa dos dois, exatamente. Um não elimina o outro. Não, de forma nenhuma. O nutrólogo, ele procura a causa do problema. Isso, a gente faz o diagnóstico clínico, então a gente faz exames, toda a parte médica e também a parte de suplementação, né? E o nutricionista fica com parte do plano alimentar, então é ele que vai associar tudo, né? Linkar tudo. Então, a gente passa todos os suplementos que foi passado, todas as medicações e ele alinha na alimentação daquele paciente, de acordo com o diagnóstico dele, se houver, né, um diagnóstico. Se for só um quadro, uma qualidade de vida, uma melhora ali da qualidade dele, então não tem nenhum tratamento clínico, né, específico. Entendi. Muito bem, esclarecido. Legal. E doutora, você falou sobre probióticos. O que são probióticos? Probióticos, gente, são micro-organismos vivos, né? A maioria deles bactérias, mas também tem leveduras, tá? E eles atuam no nosso corpo, vivem ali, né, em grande quantidade. Só que, muitas vezes, a gente tem um descontrole dessa colônia ali bacteriana, tá? Quando a gente tem esse descontrole, o probiótico entra em ação. Por quê? Porque ele tem cepas bacterianas já em níveis, a gente brinca, né, chama de idosas. São bactérias idosas, já replicadas, então elas não vão causar, né, um processo de replicação dentro do seu intestino, tá? Então, quando tem esse processo de replicação, aí podem gerar as bactérias patogênicas, porque desregula tudo. Então, quando não tem, que são os probióticos, eles vão ter esse efeito de melhorar ali toda a sua saúde intestinal, principalmente, mas não só isso. O que faz esse descontrole? As bactérias ficarem ruins no intestino? Então, tem vários motivos, tá? Um deles que até vocês vai sair um outro podcast aqui que eu estava ouvindo, né? Sobre a parte mental, né? Então, a gente tem descontrole de depressão, descontrole de ansiedade, estresse, tá? Descontrole alimentar, que é um público muito grande, né? Então, uma má alimentação, não que alimentos sejam vilões, né? Mas quando você consome alimentos que causam, né, fermentação em excesso, processo inflamatório em excesso, pode causar
esse descontrole bacteriano. A gente tem ali, né, uma grande variedade de bactérias, fungos também e leveduras no nosso intestino. Então, quando a gente perde esse controle, que a gente chama de disbiose, a gente causa essas patologias, né, intraintestinais, como distensão abdominal, cólicas, dores, diarreia, constipação, ou extraintestinais, até lesão de pele. Então, pode ter lesão de pele, enxaquecas. Eu tenho uma paciente, inclusive, que estava tratando enxaqueca há muito tempo, tomando muito medicamento, e o problema dela era reações alérgicas, né, a alguns alimentos, e também desregularidade intestinal, assim, hábito intestinal muito, muito ruim. O alimento está em primeiro lugar disso ou não? Assim, ou não? Você pode não tem dizer como dizer, sabe por quê? Porque alguns pacientes podem ter doenças intestinais. Então, existem algumas doenças como síndrome do intestino irritável, Crohn, retocolite ulcerativa, que são doenças, muitas delas, né, com fundo genético, né? Então, alguma alteração ali genética. E aí, isso vai evoluindo, né, para um quadro ali de desconforto, de causas até internações hospitalares por conta disso. E também tem os pacientes que, acho que a maioria acaba entrando na parte alimentar, né? Um erro alimentar ali de excessos que vai causando um descontrole intestinal. E como esses probióticos funcionam no corpo? Então, eu vou focar um pouquinho então nessa resposta para falar de probióticos em questão de manipulação, tá? Então, quando a gente ingere ali um manipulado que tem uma quantidade bacteriana, eles têm uma cápsula já protetora para ele não degradar, né, até chegar no nosso intestino. Senão, a gente perde essa finalidade, né? E aí, ele chega lá no nosso intestino, ele coloniza, porque ele já tem a quantidade que deveria, né, de replicação, e ele vai matando, né, eliminando aquela população bacteriana que estava com descontrole. Então, tinha muitas bactérias que tem fundo patogênico e outras que têm fundo de proteção, de reparação de mucosa intestinal. A gente tem acho que as primeiras camadas ali do nosso intestino de proteção, de barreira, é o muco. E é o que a gente mais perde com alimentação irregular, processo inflamatório, né? Então, a gente perde essa mucosa. E aí, o intestino começa a perder aquelas, eu falo que é vilosidades, né? Que são aquelas ondinhas que a gente tem no intestino. Então, a gente começa a perder essas ondinhas. E aí, isso começa a causar um processo inflamatório e o probiótico vem para reparar tudo isso, tá? Então, basicamente é isso. Isso, você vai regenerando as células ali daquela região, tá? Associado a outras coisas também. E quais bactérias compõem os probióticos, doutora? Então, bactérias tem as bactérias que são formadoras de ácido lático, tá? Tem os lactobacilos e as bifidobactérias. E além disso também, como eu falei lá no comecinho, tem as leveduras. As leveduras também fazem parte, né, de alguns probióticos que a gente pode manipular e também de alguns alimentos ali que a gente pode falar também, que tem, né, efeito probiótico. Então não é só bactéria. Não. É que quando a gente fala bactéria, já vem aquela na cabeça da gente que bactéria é algo ruim. Ponto. Falou em bactéria, tá contaminado, é algo ruim. E no intestino não funciona assim, né, doutora? Inclusive, tem uma bactéria, gente, que a gente estuda bastante, que chama, a gente apelida ela de AKK, mas é a Akkermansia mucinífera, porque o nome é feio. Mas ela é muito boa para o nosso intestino, só que ela é muito boa numa quantidade pequena. Então, numa quantidade pequena, ela tem esses efeitos que eu falei, de proteção intestinal, de reparação de célula, e pouquinho a mais, em quantidades um pouquinho a mais ali do que deveria. Isso, pensa assim, em proporção, a gente tem mais de trilhões de bactérias no corpo, então assim, pensa em proporção, né? Então, quando tem um pouquinho a mais, ela já pode causar efeito patogênico. Então, às vezes, o probiótico tem que ser bem indicado, porque senão você pode ter um efeito ao contrário. A função dos probióticos é só no intestino ou não? Não. Como eu falei lá no começo também, aquela parte, sabe, de doenças relacionadas ao intestino, né? Então, acho que a maior utilização do probiótico é com finalidade intestinal. Acho que é a maior queixa, né, que chega para todo mundo ali, todo mundo já teve alguma intercorrência intestinal, né? Diarreia, já teve, geralmente ligada à alimentação, né? Geralmente uma virose, alguma coisa assim. Tem relação com desequilíbrio intestinal. Mas,
quando você destrói aquelas camadas que eu falei, elas podem atingir um nível, assim, da parte mais interna, que é a parte dos vasos. Então, elas começam a se infiltrar, essas bactérias, porque elas rompem, né, literalmente as barreiras, e filtram dentro da nossa parte de vasos. E aí atinge corrente sanguínea, acabou, né? Então pode dar os efeitos que eu falei. Efeito de cefaleia, que é dores de cabeça, enxaquecas, efeitos intestinais, efeitos de pele. Então tem uma, até que é bem comum, que é a doença celíaca, tá? A doença celíaca é a doença por alergia ao glúten. Então, o que acontece? Aquele intestino que já está inflamado, que já está lesionado, o paciente consome muito glúten, e aí ele começa a ter perda dessas velocidades. O intestino dele literalmente fica reto. Tá? Então, ele não tem barreira de proteção. E aí, isso atinge camadas mais internas, camadas vasculares, e aí pode atingir a pele, que é uma doença chamada doença herpetiforme, que é quando atinge literalmente as dobras. Aquelas bolinhas? Não, atinge bem as dobras da pele, tanto o cotovelo tipo quanto o joelho. Mais ou menos, que aí já é outra coisa, mas atinge... Que a escarlatina é mais aqui, umas placas, né? Ficam como se fosse uma irritabilidade ali, uma lesão mesmo que vai avermelhando. E aí começa a ter muita coceira. E esse paciente procura quem primeiro? Dermatologista. E é a dermatologista que às vezes faz o diagnóstico, fecha o diagnóstico ali de doença herpetiforme e associa, que fala, ó, procura um especialista porque o seu problema é glúten. O celíaco, ele já tem ele já tem aquela genética ou ele adquiriu devido ao excesso de glúten mesmo? Já tem. Já tem? Já. A alergia ao glúten é um paciente que tem alteração genética, então a gente faz exames, geralmente exames genéticos ali, você pode pedir, tem no sangue, né? Que é um exame bem comum, até eu peço bastante esse exame. Alguns convênios não me deixam mais, eu peço quando tem muita indicação. Mas a gente tem outras opções também de exames que a gente pode fazer para detecção. E às vezes você consegue identificar que o paciente tem uma sensibilidade ao glúten, o que é muito mais comum, tá? Do que a alergia ao glúten. A alergia, geralmente, a gente identifica já na fase infantil. Tá? Agora, a sensibilidade, o paciente já começa a adquirir na fase adulta. A mesma coisa quanto à lactose, tá? Também é na fase adulta. O paciente fala, nossa, tomei leite a vida toda e agora que eu tô ficando sensível. Exatamente isso. O que eu vejo muito é assim, a pessoa come tudo errado, doutora. Tudo errado. E aí o coitadinho do glúten vira o culpado, porque a pessoa já tá tão estragadinha que comeu tudo errado, que aí qualquer coisa que vai ser mais sensível ao seu intestino vai fazer mal. Então, o glúten, ele vira um vilão, quando na verdade o vilão é toda a alimentação da... Infelizmente, né? Porque o que acontece? A sensibilidade ao glúten, às vezes você não tem essa alteração que eu falei genética, mas só de você ter a sensibilidade, o seu intestino já está lesionado, já está com sintomas que a gente chama de inflamação ali o tempo todo, né? A gente tem um pouquinho de inflamação que é saudável, que é a inflamação de baixo grau, que é uma inflamação super saudável, que a gente precisa, na verdade, para reparação, regeneração de células. Mas quando essa inflamação começa a ficar constante, então é aquele paciente que está todo dia gerando uma sensibilidade daquele alimento que ele não pode. Fazendo um atrito. Todo dia. Um atrito, se machucando, digamos assim. Então, todo dia ele está sendo exposto àquilo. Então, ele vai causando lesões mais graves. E aí, ele não vai regenerando, não tem uma reparação. Que pode ser o probiótico ou pode ser alguma outra fonte ali que ele precise, né? Que aí depende de cada caso. Qual exame que a gente faz para descobrir se a gente está inflamado? Vários. Muitos. A leitura completa de tudo que vocês pedem. Tem muitos exames que hoje a gente sabe que podem até te mostrar processos inflamatórios. Então, antigamente a gente pensava no PCR, que é um exame específico que, ele causa ali um processo inflamatório, então que significa que você está inflamado. Só esse exame não quer dizer nada, tá? Porque ele pode, na verdade, ele é um marcador, é um de tempo, digamos assim. Sim. Então, você pediu ele hoje, só que você não sabe se a pessoa está melhorando, vem melhorando, ou se ela vem piorando, né? Ali, né? Um exame único, por isso que eu falo, às vezes um exame único, gente, não quer dizer nada. E não tem como você avaliar um paciente só com os exames, né, Aline? Que a gente vê muito isso. A gente precisa de vários exames exatamente para isso. Então, por exemplo, para processo inflamatório. Homocisteína é um exame muito importante.
entrando na minha linha, tá? Homocisteína, ácido úrico é um exame importante, insulina é um exame importante, que, assim, eu vejo poucos, exames que vêm pra mim, sabe? O paciente já pediu o exame de outro médico, trouxe pra gente, aí eu olho assim e falo, não, vamos ter que pedir mais esse. Infelizmente, é assim. Esse dia eu fui no Às vezes a gente nutrólogo, foca muito, né? ele passou 75 exames, tipo, parou no hospital. Tipo, minha mulher parou o hospital porque ele falou, ninguém nunca pediu isso daqui. Foi o nutrólogo. E ficou quase 1h30 no atendimento, cada um. Isso aqui não dá pra fazer, isso aqui vai fazer depois, isso aqui você tem que vir com jejum. Você fala, que diferença de um pedido normal, né? Não, eu vou fazer um adendo, que assim, também tenha os prós e contras, tá? Temos que tomar cuidado também com o excesso de exame, tá? Às vezes uma quantidade menor, você já rastreia o paciente, já sabe, faz um diagnóstico legal, que não tem necessidade, às vezes, de pedir tudo isso. E aí, depois você vai destrinchando. Eu pedi um exemplo, tá? Vou entrar um pouco no mundo da Aline. Pedi o TSH, ok, que é para avaliação de tireoide, tá, gente? E aí você viu ali que tem uma certa alteração. Agora eu vou pedir o T4, o T3 reverso, o antitrab, que são outros Tudo exames junto, tá? ali. Às vezes não precisa pedir todos de uma vez, né? Então tem muito isso, tá? Então aí vai mais... E tem exames também que não é bom nem a gente pedir. Porque se vier alterado... É o PCR. Tem eu acho que tem exames A pessoa já entra em pânico. Já né? entra em pânico e assim, e o médico vai fazer o quê com aquela alteração? Às vezes não vai fazer nada. Vai olhar e vai falar, tá alterado. E agora, vamos acompanhar. Então assim, pra que pediu? Isso. E Agora o problema não é nem esse. O problema é quando outro médico pede e você tem que Tem que ver. resolver. Que acontece Pra bastante, que isso? infelizmente. E voltando aí um pouquinho sobre o assunto dos probióticos, pensando nessa parte de inflamação do intestino, eu sei que você prescreve no seu consultório os probióticos manipulados e tudo mais, mas pensando em alimentação, tem algum probiótico que a gente consegue achar fácil, assim, para quem tá ouvindo a gente, falar, eu quero começar a tomar, comer, consumir alguma coisa mais que tenha esse probiótico? Tem. E o que seria? Tem. Vamos Alguns. anotar. Tem alguns. Acho que o mais famoso de todos é aquele potinho com a tampinha vermelha, que vocês sabem muito bem o que é. Que eu acho que é o mais comum, né? Eu acho que quando pensa em probiótico, acho que a primeira coisa que as passa mães... vendendo na porta de casa cocaína. todo mundo conhece, né? Depois a gente pode até falar mais sobre ele. Mas tem outras fontes hoje, e fontes muito boas, né? Que são leite, derivados de leite, tá? O kefir é uma das fontes que eu mais gosto, tá? O kefir, pra quem não sabe, né? São grânulozinhos, tá? Esses grânulos são formados de água, proteína, então tem uma quantidade de carboidrato ali, tá? E aquilo ali, quando a gente coloca, né? O leite, ou pode ser feito com água também, o kefir, tá? Você compra esses grânulos. Gente, eu tenho pra doar lá na loja. Quem Olha aí quiser. que lindo. Eu dou. Porque eu Isso é recebo a ótimo. doação e aí Dá um muita pouquinho. gente vai Muito buscar legal. lá. A gente É bom doa. saber. E gente passa o sempre tem endereço nessa da sua loja. É no Parque São Domingos, na Rua Brigadeiro Henrique Fontinelli, número 758. Eu tenho mais de água, de leite a gente recebe pouca doação, mas eu tenho bastante de água. Então, se você quer o kefir, pode ir buscar lá na loja, de graça, gente. A Ai, gente que doa, não legal. precisa comprar, não. Eu acho isso muito legal, né? Quando eu comecei a estudar sobre o kefir, era muita gente doando. Porque, gente, ele começa a crescer... Chega uma hora que você não sabe o que Excesso. faz com aquilo. Então, você tem que doar. Vira Isso aquele é maravilhoso. gremlin, né? Isso é maravilhoso, né? Porque daí você vai passando para muitas pessoas. O kefir, ele foi descoberto até em montanhas, assim, que o pessoal pegava o leite e aí descobriu... Quando colocou leite fervido com leite que não estava, né, fervido ali, descobriram esses grânulos e perceberam que o consumo dele fazia muito bem para a saúde. E aí começaram a estudar sobre o kefir. O kefir feito de leite, ele utiliza o açúcar do leite, que é a lactose, para poder se replicar, tá? O da água, geralmente, eles podem associar algum açúcar para poder Açúcar mascavo, replicar. gente, Isso, normalmente. para replicação, tá? E aí você consome aquilo, é uma fonte de kefir. Por que eu gosto dessa fonte? Porque é uma fonte, gente, que tem muitas cepas bacterianas. E isso é importante. Aquele outro, pequenininho, que geralmente sua mãe só deixa você tomar um por dia. O que acontece? Ele tem uma cepa, que é a cepa
a Kasei Shirota, né? Que é uma cepa bacteriana, que depois eu posso até falar sobre a historinha dele. Ele foi utilizado ali, mas a quantidade que você tem de probiótico de uma cepa, a gente sabe hoje com os estudos que a gente precisa de mais variedade, tá? Então, tendo umas 5 cepas ali diferentes, é melhor para finalidade probiótica, tá? Então, eu não acho ruim, tem um lado ruim dele, que eu já vou falar. Do açúcar. E às vezes a pessoa vai querer consumir mais de um, tá? Então, o problema do potinho... Do menininho. O problema dele é o açúcar que tá colocado ali, tá? O lado bom é que é um probiótico, mas precisa ser associado a outros, tá? Então, o legal é consumir junto com outras fontes probióticas. Então, às vezes um iogurte natural, aquele iogurte que só tem 2 ingredientes, quando você vai no mercado você tem que olhar, tá, gente? Tem que aprender a ler rótulo. Tem um negócio que me irrita, as pessoas não lerem rótulo. Gente, porque é uma coisa simples. Você identificar. Eu falo muito isso, porque tem, às vezes, açúcar no molho de tomate, tá? E então, tem assim, mesmo, que é um conservante tem. natural. E tem molhos que não tem açúcar. Então, assim, tem opções, sabe? Então, a gente consegue escolher melhores opções. O iogurte é uma. Quando você vai ver iogurte com frutas, iogurte de frutas, geralmente morango, banana, blá, blá, frutas, várias coisas, geralmente ele não é só o iogurte, o leite e a fruta. Iogurte, vírgula, açúcar, né? Quando você olha a tabela, Aroma tem 1 milhão de artificial. coisas. Exatamente. Antioxidantes. E aquilo ali, o seu intestino, entra o probiótico também, porque ele vai ter que aprender a metabolizar tudo aquilo, gente. E não é fácil, tá? Imagina você se deparar, o seu corpo ali, entender o que alguma coisa industrializada entra e ele tentar entender o que é isso, como é que eu faço para bloquear isso, ele fica perdido, tá? Então, entre os probióticos, nessa função de prevenção ali da função ali intestinal, né? Kefir tem horário pra tomar? O pessoal fala que é próximo de dormir, é isso mesmo ou não? Não é uma regra, tá? Mas é o ideal que você mantenha ele um pouco afastado dos alimentos, tá? Alguns, por exemplo, probióticos manipulados, eu sempre mantenho em geladeira, mesmo que seja colocado lá, especificado, né, para eles fazerem em cápsula para probiótico, tá? Eu gosto de deixar na geladeira para você manter as cepas. E aí, quando você consome, o kefir também, tá? Ele geralmente fica reservado, né? E aí você consegue consumir ele. E o ideal seria num horário mais... que o seu... por que a ideia de noite, né? Porque o seu intestino, gente, a gente fica, sei lá, consumiu a última refeição, sei lá, 7 horas da noite. Aí você vai lá e consome o seu kefir. A ideia é que você esteja focado, seu corpo está focado em reparação, tá? Regeneração celular, limpeza que ele faz, né, naturalmente, detoxificação, tanto do fígado, quanto de radicais livres que estão perdidos no seu corpo. Então, você faz isso e o kefir tá ali para isso, para fazer uma limpeza. Agora, tá o kefir, tá a comida, digestão, um monte de coisa ao mesmo tempo, ele fala, gente, calma aí, o que eu faço primeiro? Uma bagunça. Entendi. Então, a ideia de você otimizar muito bem a utilização, tá? E qual que é a diferença do probiótico manipulado do probiótico, então, de um iogurte, um kefir? Qual que é a diferença deles? Quando a gente faz o manipulado, o que é a ideia? A gente já tem muitos estudos, né, mostrando benefícios de algumas cepas bacterianas específicas para determinada finalidade. Tá? Então, quando a gente pega um manipulado, eu vou prescrever exatamente as bactérias que eu quero na quantidade de 5 bilhões, exatamente o que eu preciso para que aquele paciente, né, receba todo o benefício do uso do probiótico, tá? Então, por exemplo, eu prescrevi para um paciente, eu vou dar um exemplo até que foge um pouquinho à regra, tá? Que é para paciente que tem um nível de colesterol um pouquinho alto, tá? Esse paciente não faz uso de medicação, é um paciente que descobriu agora que tá com colesterol ali um pouquinho acima das referências. E já fica preocupado, né? Primeiro que tem que olhar as frações do colesterol, né? Que às vezes é o colesterol bom que tá alto, então... e tem 2 cepas bacterianas que foram estudadas, tem um estudo científico disso, né, bem legal também, mostrando que a utilização dessas cepas na quantidade X vai melhorar e baixar esse colesterol, tá? Sem uso da medicação inicialmente, né? Agora, é um paciente que já faz uso crônico de medicamento,
doses altíssimas, a colesterol super alto, não é... a ideia do probiótico não é substituir medicação, tá, gente? É complementar. Isso é importante. É uma Complemento. complementação, tá? E realmente funciona, viu? Porque eu fiz o teste em mim mesma. Doutora, o kombucha entra nessa linha do Entra. kefir? Entra sim. É uma bebida, né, fermentada por bactérias também, né? E entra sim como... Só tem que tomar cuidado porque por conta da própria fermentação, ele vai ter um pouquinho de teor alcoólico, tá? Então, não é indicado muito para crianças. Mas tem sim essa finalidade, é muito legal também, tá? É o que... foge um pouquinho do kefir, é concentração de bactérias, como eu falei, né? Então, o kefir acaba tendo uma colonização maior, tá? Mas é bem legal também. Kombucha até doava, mas eu parei de fazer porque aquilo vai virando um monstrinho, né? É tudo assim, né? Todo. Ele vai crescendo. Você fala, gente, eu não tô Que dando eu faço conta de com isso? criar mais desse bichinho aqui em casa. E todo dia a gente pode tomar probiótico? Sim e não, né? Por quê? Probiótico de fontes naturais, então o leite, o iogurte, a concentração é pequena, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, vai te ajudar, né? Então, uma fonte também que é bem legal, que eu sempre gosto de falar, é a maçã. A maçã cozida, com um pouco de canela, você tem efeito pré-biótico. A gente vai falar, pode até O falar. que é prebiótico? A diferença entre Prebiótico é o alimento para as bactérias que você está colocando ali, para o probiótico. comidinha da É a bactéria. comidinha do probiótico. Do probiótico. Ah. Não das bactérias que já estão lá, né? Do probiótico. Então, por exemplo, algumas frutas, como a maçã, que é muito usada, né? Ela, cozida, ela tem esse efeito Tem que ser pré-biótico. cozida. Eu acho que a facilidade da liberação também da fonte probiótica é melhor dela cozida. Dá pra cozinhar ali no micro-ondas, rapidinho? Não, na frigideira, com um frigideira pouquinho mesmo. de água, assim, que ela vai soltando, fica Tá. melhor. Banana também é, né? Tipo amassar. Banana, sim, tá. Menos, Que faz mas tipo... tem. Banana, tem cebola também. aipim, essas coisas, né? O chucrutes também Adoro é uma chucrutes. fonte probiótica, tá? Que eu lembrei agora de falar dele. Alho poró, né? Alho poró também, alho em si também. E o Psyllium. Fugi. E eu perguntei se podia tomar todo dia. Sim, tá. Pode com essa finalidade. Geralmente o manipulado a gente prescreve por um tempo específico. Por quê? Se você toma, é a mesma coisa que as bactérias que estão no seu intestino. Se você toma por longo prazo, o que vai acontecer? Vai descontrolar ali a colonização bacteriana natural, tá? Então pode causar efeitos maléficos ali, né? Efeitos colaterais por uso crônico ali do probiótico, tá? Então aquelas cepas acabam aumentando muito e desregula de novo, causando uma desbiose, tá? Você explicou o que é prebiótico, mas o que é simbiótico? Tá. O prebiótico é a fibra, né? É a comidinha. Geralmente uma fibra, né? Por isso que a maçã geralmente com a casca, né? Então é uma fonte de fibra. Hoje você encontra em pó também, Eu posso falar psyllium, aveia, Isso. farinha de linhaça. Sim, Eu posso também. considerar tudo como um prebiótico. Exatamente. Tá. O psyllium é uma ótima fibra, né? A aveia... Psyllium tá na moda. né? A diferença da aveia pro psyllium, que eu sei que é uma pergunta que sempre fazem, o psyllium ele tem uma concentração maior de fibra e ele não tem o carboidrato. Aí, se você quer uma fonte mais limpa, sem o carboidrato, né, você foca no psyllium. Mas se quiser com carboidrato, se não tem problema nenhum, aí vai na aveia mesmo, tá? E os simbióticos, eles são como se fosse tudo junto. Na fonte vai ter o probiótico com o prebiótico. Então, vai ter os dois juntos já, tá? Geralmente se encontra pronto também. E aí, você pode consumir já os dois juntos. É mais prático, digamos assim. Entendi. E a pessoa que tem diarreia ou constipação pode consumir? Isso é benéfico ou tem alguma contraindicação? Pode. E é legal, viu? Porque tem uma doença que eu comentei, que é a síndrome do intestino irritável. Uma característica dessa doença é você ter períodos de constipação. Então, assim, o paciente tem 7 dias de constipação e depois ele tem 7 dias de diarreia. Então, ele tem essa oscilação bem grande, assim, sabe? Isso é uma característica da síndrome do intestino irritável. E aí, quando você tem essas mudanças, o probiótico funciona muito bem para ele. Tem, inclusive, tem marcas que já sabem disso por conta dos estudos científicos, que já fazem ali
pronto. Então já tem até, esse daqui é para a síndrome do intestino irritável. Por quê? Já colocou as cepas bacterianas e a quantidade do estudo científico. E pelos estudos, né, a maioria dos probióticos são feitos assim. E aí já tem até pronto, assim, para você consumir para essa finalidade. Então, funciona muito bem. Mas aí depois tem que arrumar essa alimentação, né, doutora? Importantíssimo. Esse tratamento... A pessoa come tudo. Não faz milagre, a questão da né? água, que a gente vê muito, até quando a gente recomenda Psyllium lá na loja, a gente fala, você tá tomando água? Porque isso você não é tá importante. tomando água? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto de água. Então, eu nem Psyllium. prescrevo Psyllium quando não bebe água, porque faz o efeito ao contrário. O que o Psyllium faz, né? Assim como as fibras, elas puxam a água. Então, se você consome Psyllium, chia, desidratado, ele vai puxar a água do seu estômago, do seu intestino, você vai ficar mais constipado ainda. Então, o consumo é sempre com hidratação, tá? Tanto do Psyllium quanto de beber água fibra. com ou sem problema, né? Mas, enfim, se tiver problema no intestino, tem que beber mais. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente fala de água. E se você tá aí em casa, quase todo episódio eu falo que vocês já até decoraram. A gente precisa tomar entre 35 e 40 ml de água por quilo de peso. Então, você pega aí o seu peso. Então, vamos supor, você tem 70 quilos, multiplica aí por 35, multiplica por 40, que vai ser a sua média de água que você tem que tomar. Isso eu tô falando para o indivíduo saudável, que não tem problema de coração, aquela história lá de insuficiência cardíaca, coração grande, que não tem problema no rim, no sentido de insuficiência renal, que faz diálise, enfim. Uma pessoa saudável pode tomar de 35 a 40 ml. Agora, se você não tomar, você vai deixar de ser saudável. Muito bem lembrado. Se é saudável, toma ali os seus 35, 40 ml por quilo de peso. Isso aí. A gente vê muito essa questão de intestino, né? Tem muito... E já falam que o intestino é o segundo coração, ou talvez o órgão mais importante que a gente tem ali. E as pessoas não levam a sério, né? Ele saiu como o nosso segundo cérebro agora, né? E é muito sério, gente, porque a gente tem uma comunicação, né? Cérebro-intestino, uma comunicação do nervo vago, né? Então, assim, é só a gente pensar numa forma simples. Como que a gente identifica essa comunicação? Quando você vai prestar uma prova, seu intestino funciona bem? Se você é constipado, ele até vai no dia ali, você vai no banheiro, tem você diarreia, tem tudo, né? Por quê? Toda emoção, Exatamente, né? o estresse, é a cabeça, é emocional, gente. Então, tem relação sim, tá? Assim como tem relações tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Se você tem um intestino muito saudável, eu sempre falo isso, porque às vezes os pacientes vão no consultório em busca de emagrecimento, em busca de outras coisas, e eles querem... a fórmula mágica ali, só que eles esquecem a minha parte ali de saúde intestinal, são várias perguntas. Quando eu chego nessa parte, eles falam, vou no banheiro a cada 4 dias. Aí eu falo, pra ele é normal, né? Tá, normal, tudo bem. E é muito mais normal do que a gente pensa, viu? Muita gente, homens e mulheres, tá? Mas mulheres, muito mais. Só que eles esquecem que se o intestino não tá funcionando bem, que é onde a gente absorve a maioria de vitaminas, de minerais, de fibra, de tudo, gente, não adianta nada. Não adianta passar nenhuma medicação, nada para emagrecimento, se eu não tô com o intestino funcionando bem. O motor então, assim, de um carro, né? Exato. Se você não tá bem ali, depois que você... aí eu falo, né? A primeira consulta é essa. O retorno vai ficar tomando um monte de coisa pra regulação intestinal. Aí, quando tá tudo bem, aí a gente conversa sobre emagrecimento, sobre o que for. Como é que funciona, assim, o resultado dos seus pacientes, né? Vamos dizer, uma Nutri, o pessoal vai a cada 3 meses, né? E às vezes não consegue seguir. Essa parte de entender realmente o intestino, que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso aí, uma explicação dessa, a pessoa realmente ela fala, nossa, entendi. Eles dão sequência ou eles param no meio do caminho? Tem as duas coisas, tá? Geralmente eu prescrevo... na primeira consulta, eu vou solicitar um monte de exames, né? Então, ele volta depois de uns 30 dias com tudo isso. Aí, a gente vai começar a planejar toda a parte, né? De melhora do intestino desse paciente. Melhorou, a gente começa um processo de
olha, você precisa ir no nutricionista, porque muitos não vão, né? Precisa organizar a sua alimentação, senão vai ser assim, chover em pingo d'água, né? Você dá o probiótico ou o que for e não vai adiantar nada. Você arrumou ali, ele para às vezes no Nutri. Nem chega no Nutri. Às vezes nem chega, mas é muito comum. Aí volta quando tá com problema já, assim, olha, não aguento mais. Não tá dando, ou tá em casos, assim, bem importantes, pacientes que já têm diagnósticos, ou fez meu médico X, pediu meu exame, aí esse exame tá assim, aí eu vi que você falou disso, meu Deus, será que é câncer? É assim. Sabe que eu vou morrer? Dá o Google, doutor, Google. Não sei quem na minha família tem câncer de intestino e eu acho que eu também tô com câncer de intestino. Exatamente. Muitos assim também. E às vezes eles, ou ao contrário, tá? Às vezes tem na família, tem alteração, não cuida, tá com alteração já de hábito intestinal e não faz acompanhamento nem nada. Então, assim, tem as duas coisas, mas a continuidade, assim, geralmente eu peço. A maioria dos probióticos são 2, 3 meses de utilização, eu preciso rever esse paciente. Alguns voltam, mas quando tá querendo emagrecer, né? Porque daí ele quer continuar. Ele quer chegar nessa parte. Tá só no emagrecimento. Mas quando, às vezes, ele quer mudança de hábito, assim, estilo de vida, às vezes ele continua e não volta, às vezes volta, mas é muito mais desistência, assim, do que qualquer outra coisa. Aí quando estiver morrendo né? de novo, eu volto. E é aquilo que a gente falou, não existe milagre, né, gente? Então, o probiótico é um auxílio aí dentro desse processo. Se não toma água, atividade física, que nem a Edi falou, mudança alimentar. É um processo multi aí que o paciente precisa entender que precisa fazer para conseguir ter essa melhora. Além disso, falando do intestino-cérebro, já tem estudos até inclusive falando que quem tem depressão não pode ter constipação, porque o intestino é o maior produtor do neurotransmissor chamado serotonina, que é o hormônio do humor. Então, assim, quando você fica constipado, tem uma dificuldade aí da produção desse hormônio. E automaticamente quem tem depressão vai ficar mais mal-humorado. Então, assim, quando aquele ditado que fala a pessoa tá enfesada, vem daí. Porque a pessoa está constipada, fica de mau humor e fica mesmo. Por isso que quando a pessoa vai ao banheiro, tem aquela sensação de, nossa, como é bom ir no banheiro, que alívio, que felicidade, porque realmente é essa sensação que o intestino traz. Porque tem um neurotransmissor aí por detrás, a serotonina, que traz essa sensação. A gente tem mais neurônio no intestino do que no cérebro. Então, é realmente isso, né? Aumenta a quantidade de neurônios, a gente tem muito mais no nosso intestino, ou seja, vai responder muito mais às alterações de hábito intestinal do que o cérebro, e o cérebro sofre com isso. Por que os remédios hoje, a grande maioria, afeta primeiro o estômago? Pela Uma passagem. estratégia? Pela passagem anatômica, né? Então, quando a gente toma medicações, a gente vai agir primeiro lá no estômago, para depois ele fazer a passagem intestinal. Quando ele chega no estômago, se esse estômago não está preparado para receber medicação, por isso alguns medicamentos precisam ser consumidos depois da alimentação, não em jejum, exatamente para esse efeito. Por exemplo, o probiótico. O probiótico, eu não quero que ele morra no estômago, senão ele não vai nem chegar onde eu quero, né, para ação. Então, é uma coisa que a gente prescreve, geralmente em cápsula específica, gastroresistente, né, que é uma característica. Que aí a gente não quer que aquela cápsula, aquele componente ali dentro, se degrade com ácido gástrico, tá? Então, aí a gente joga ele mais para frente. Mas o consumo, geralmente, de muitos medicamentos, né, tem bastante desconforto gástrico. E às vezes, também hipocloridria, que é baixa produção de ácido clorídrico do estômago. Então, quando você tem uma produção mais baixa, você tem vários efeitos colaterais. Tem refluxo, tem dor, né, queimação, quando consome alimentos, e também pode ter essa dificuldade de dor ali ao utilizar muito comprimido. E os probióticos precisam ficar na geladeira ou não? Então, eu prefiro, porque quando a gente faz manipulado,
Tem o transporte, né? Tem para chegar na casa do paciente ali. Ele já é feito, né, em cápsulas que protegem aquela bactéria, aquela cepa que tá ali dentro. Mas, por exemplo, você tem uma casa muito quente. Para degradar as bactérias é muito mais fácil. Então, você guarda os seus manipulados no banheiro. Tem gente que faz isso. Vai ter umidade do ambiente, então você vai degradar. Quente do chuveiro. Ou você guarda em cima da geladeira, mas aí você tem um micro-ondas do lado, ou você tem forno ali. É um ambiente que também é ruim, tá? Sem contar que o nosso país é um país tropical, né? Que chega a fazer 40 graus. Sim. Ao meio-dia e 10 graus às 8 da noite, né? Eu sempre acabo falando pra colocar e guardar em geladeira, tá? Mesmo em sachê, também às vezes a gente pode manipular em forma de sachê. E Lari, se algum ouvinte quiser te procurar, marcar uma consulta, querer saber um pouquinho mais aí do seu trabalho, onde a gente pode te encontrar? Então vamos lá. Tem a opção do meu Instagram, né, que eu tô bem ativa lá, que é doutora Larissa Tiná. Tem a opção do Instagram da minha clínica, que é Nutrocorpus, tá? E aí lá tem o link da bio, que tem o meu WhatsApp da clínica, tem como agendar, consulta online. Tem onde é essa clínica? Na Leopoldina. Vila Leopoldina. Pertinho da gente, né? Pertinho. Só lá é uma região a muito ponte. boa. A gente tá chegando ao final de mais um podcast. E eu queria saber se você tem mais alguma consideração ou algo pra deixar, algum recadinho aí pra todo mundo. O que você pode deixar aí pra gente como pra concluir esse podcast? Primeiro eu quero agradecer vocês. Foi muito bom o papo, gente. Muito obrigada. Me deixaram calmos. Confesso que eu estava tensa. Somos bonzinhos aqui. Eu acho que o importante de tudo isso é pensar na saúde intestinal. Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente pula. Cabeça, vai pro cardio, vai no ginecologista, vai em todo mundo, né? Mas o intestino ali é o coitado, pulado, né? Ninguém foca no intestino, né? E você observe hábito intestinal, começa a perceber, olha pro seu cocô quando vai no banheiro, gente, pelo amor de Deus, sério. Horário específico, vamos dizer assim, de pessoas que faz amanhã, depois ele faz à tarde, outro dia ele faz à noite, tá totalmente regulado. Não tem problema, tá? Desde que vai pelo menos uma vez ao dia. É que acaba virando um reloginho, tá? Entendi. Mas não tem problema. O importante se você não vai todos os dias, se você vai dia sim, dia não, ainda é normal. Tá? O que não pode é ficar mais de 2 dias sem ir ao banheiro. O mínimo é dia sim, dia não. Tá? Pelo menos uma vez. Muito obrigada, Larissa, por ter aceito o nosso convite, por trazer tanto conhecimento e explicação aí para o nosso público e para a gente também, que a gente aprende muito com você. Edi, suas considerações finais, por favor? Queria agradecer a Larissa por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço. E queria falar para você, ouvinte, que se você pudesse tirar a selfie do seu intestino, você postaria ela? Se sim, o seu intestino tá ok. Se não, você tem que procurar a doutora Larissa. A gente se vê semana que vem. Doutora, posso fazer a última perguntinha? Curiosidade minha. A H. pylori, ela tem alguma coisa em relação aos probióticos ou não? Não mais para diminuição, para tratamento. Hoje a gente sabe que tem que utilizar associado às medicações, né, comuns ali, as medicações que geralmente o gastro, né, passa para tratamento, também tem probiótico na prescrição. Eu descobri isso com alunos, assim, tanto de alunos que tinham, eu não sabia nem que existia essa palavra. Né? Aprendeu ali fazendo um exame com gastro e descobrir isso daí, né? Interessante. Geralmente o tratamento entra probiótico no meu. Né? Considerações finais, quero agradecer aqui a doutora Larissa, né? E um recadinho para vocês cuide do estômago de vocês. Eu falo que é o motor do seu carro, então preste atenção nele, como você falou, às vezes a gente está tão preocupado na saúde mental, na saúde física e esquece do nosso estômago. Ele é o principal. E ele fala o tempo inteiro. Muito obrigada por ficar com a gente até esse horário. Uma ótima noite e até semana que vem. Curte, compartilha. Tchau, gente. Tchau.